Você está assistindo o Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Este é um programa que fala de saúde mental, fala de diversos assuntos, principalmente para falar de assuntos que os nossos convidados e convidadas gostam muito. Assiste e fica com a gente que a gente volta já. Começamos mais uma edição do Gosta Muito. Já tá gravando? Não, então. Boletim Gosta Muito. Mais uma edição do Gosta Muito. Sejas bem. Que é o Boletim Gosta Muito. Você está assistindo o Boletim Gosta Muito. Então, o Boletim Gosta Muito. Seja bem-vindo, você está assistindo ao programa Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache. Que bom que você tá aí ainda, não foi embora, não foi fazer ginástica, não foi ver uma série num programa preferido ou qualquer outra coisa, tá acompanhando esse episódio. Eu sou Irã Ravache e tô aqui no Boletim Gosta Muito com mais um convidado. Seja bem-vindo, Lucas Cardoso. Prazer. Olha, Lucas Cardoso está aqui no estúdio da Lins, em São Paulo, capital, amando de André Almeida, que fez essa bagunça toda, né, Lucas? E eu tenho um grande prazer de receber Lucas, que eu já conheço de outros carnavais, de outros eventos, inclusive fora do país. Sim. Estivemos na Argentina juntos, né? E Lucas é psicólogo. E por estar sentado aqui no Gosta Muito, Lucas também trabalha na área de saúde mental, né, Lucas? Você é psicólogo, mas trabalha com dependência química, mora em Brasília. Vai ficar até quando aqui em São Paulo? Irã, vou ficar em São Paulo até amanhã. Até amanhã eu tô aí. Como você falou, né, sou bacharel em psicologia, atuo como acompanhante terapêutico. Também sou agente antidrogas pelo Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal e membro e associado aí da ABAD, nossa querida ABAD, que esse ano vai estar fazendo 47 anos. 47, uma senhora, né? Uma senhora. Uma senhora. Que bom, Lucas, que você está aqui no programa. Então, eu queria falar uma coisa para vocês. Muitas pessoas acreditam e realmente acham que para fazer tratamento, cuidar, é só no eixo Rio-São Paulo. Que a gente até acha um pouco Rio Grande do Sul, Minas, Paraná. Isso é uma mentira deslavada, né? Lucas está aqui, morador, nascido em Calango, né? Hã? É isso mesmo. De Brasília, do Cerrado. Lucas, conta um pouquinho o que está acontecendo na capital federal, não lá dentro do governo, mas assim, no distrito, né, que não deixa de ser um município, né, Brasília, com todos os problemas, atribuições. Eu lembro que na década de 80 tinha umas ruas atrás dos ministérios que rolava venda de droga, prostituição, vários ambientes ali muito severos, né? A gente vê em músicas, né, de situações bem delicadas das bandas da década de 80 que saíram de Brasília. Como é que está a situação? Queria que você desse uma radiografia e falasse para a gente do município do Distrito Federal, né, que não deixa de ser um município. Como é que está o uso de cenas abertas? Como é que está a situação lá? Irã, prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, no momento é um pouco complicado, né? A política vem dividindo os grupos de saúde e vem afetando a população que mais precisa. Então, em Brasília hoje, você pode encontrar aí mais ou menos de 5 a 6 cracolândias, né? Nossa. É um aumento aí significativo. É muita coisa. Drogas. E você está falando de quantas? 100 pessoas? 200? É isso daí. Por setor? Isso. Por local? Por cena de uso, isso. É muita gente, né? Teve um aumento da população em situação de rua, aumento da população carcerária, aumento de suicídio, né? Tudo isso que envolve aí os transtornos por uso de drogas. Lembrando, acho que foi em 2019, 2021, o Ministério da Saúde lançou uma nota, uma pesquisa que a Asa Norte era comparada com Las Vegas no uso da cocaína. Nossa. Olha o tamanhozinho da Asa Norte. E Brasília não é grande, né? Brasília é mais grande. Tem quantas pessoas? Não? Agora eu não me recordo essa questão. Tem que umas 300 mil pessoas, 500 mil? Mais. 3 milhões de pessoas. 3 milhões. E 5 cenas abertas de uso é muita coisa. Nas escolas, um exemplo. Brasília é a terceira maior capital do país, onde jovens consomem drogas, né?
Fora a questão aí que está numa crescente, que são jogos patológicos, o uso de dispositivos eletrônicos, né? É bem delicado. Ô, Gabriel, por favor, vamos trabalhar um pouquinho? Deixa, o André Grangeiro está aí nos bastidores, André Almeida e João Henrique assistindo a gente, e eles não deixam o Gabriel trabalhar, tudo culpa de vocês. Coloca, por favor, o contato aqui do Lucas. Por que eu estou colocando? O Lucas Cardoso, além de psicólogo, ele também atua na área de prevenção, fazendo projetos de paixão. Está aqui o endereço da rede social e o telefone dele. Você que está em Brasília ou em outros estados e quer implantar algo relacionado à prevenção, pode ligar para o Lucas. Porém, eu vou te fazer uma pergunta. Aqui estamos com um problema na escola, teve um rapaz que usou droga, foi internado, quase tentou um suicídio. Você pode vir aqui fazer uma palestra? Isso dá resultado, Lucas? Uma palestra pontual? Sim. Pontual? Sabe, você ir lá uma vez só na escola e falar, a droga não é bacana, beber demais é ruim. Você acha que isso causa um efeito de mudança na cabeça do jovem? Causa um efeito negativo na cabeça do jovem. Explica pra gente consumo, isso. Né? Explica pra gente como é que é. É porque assim, essas palestras pontuais, não vai ter crescimento que eu falo assim, o indivíduo não vai conseguir ter um olhar profundo e inteligente para dentro dele. Você chega, desperta o interesse nele e vai embora. Sendo que a questão é mais complexa. Eu acredito que um programa de prevenção ou de recuperação, porque infelizmente, como eu falei, né, a terceira maior capital do país onde jovens consomem drogas é em Brasília. Então, não sou a favor dessas questões pontuais. Mas nesse caso, quando a criança está passando por isso, ou o adolescente, o foco é chegar na família, né? Então, qual seria hoje um gestor da rede de ensino, um gestor educacional que está à frente de professores, colaboradores, uma matéria que está lá, ensino fundamental e ensino médio, né? E uma escola que aí com uma população de 700 alunos, 600 alunos, 500, que é bastante coisa, uma escola bem grande. É uma comunidade. Sim. O que você, como gestor de prevenção, poderia dizer que seria assim, minimamente, vou repetir, gente, minimamente aceitável para ter um efeito preventivo? Dentro da escola. Dentro de uma comunidade Excelente como essa pergunta. que eu citei como exemplo. Sim, O que você, Lucas, psicólogo, que já viu... Eu imagino que ele já deve ter saído de uma palestra. Ai, cara, falei, mas não pegou nada, ninguém introjectou nada. O que é ideal? Educação e saúde, André. Falar a verdade. André. Mais um me chamando de André. Irã. Não corta. André Almeida, você tá em todas, cara. Irã. Vamos lá, Irã, foi mal. O que acontece? A educação e saúde. Bicho, as pessoas têm mania de falar assim, cara, a droga é ruim. Não bebe, não. Não, cara, a droga é bom. Não é verdade? A droga, ela causa uma desordem neurológica no sistema de recompensa do cérebro, correto? Certo. E a pessoa que consome a substância troca as necessidades essenciais por necessidades de droga. Então quer dizer o quê? Isso é bom. Só que assim, bicho, os malefícios é que, né? Então assim... As consequências depois. Isso, as consequências que vêm são terríveis, né? Então na questão da escola, nesse projeto, você falou até uma coisa que eu acho que eu posso tocar. Deve, gosta assim, muito, fala do que você gosta. Plantar aí um projeto nas escolas, né, sobre prevenção. Só que o foco não é falar da substância, é falar do comportamento antes que ele chegue na substância. Por exemplo? Vou dar um exemplo para você. A literatura fala que a doença está presente antes do uso. Talvez identificando essas características adictivas, de impulsividade. Alguns sintomas. Complexos, sintomas. Pode ser que você trabalhe a criança ou adolescente antes dele chegar no uso de substância. Porque após ele ingerir, introduzir aquilo, meu irmão, uma vez que ele ingere, ele fica impossibilitado de parar. É muito difícil alguém chegar, vou tomar, né, só um copo de cerveja. Não. Toma um, toma dois. Na escola experimenta maconha, e vem vapor. Vem a questão também do cigarro, que é uma droga silenciosa. Coisas, né, no celular. Patológicos. Reforçando é muita informação no adolescente, Lucas? É muita injeção de coisa externa, de invasão psíquica? Sim. Por isso que eu acredito trabalhar a inteligência emocional dessas crianças. Muito. Empreendedorismo. Tem toda a razão. Porque ele está em época de descoberta. Então é melhor que ele possa descobrir meio aonde possa trazer novas metas, novas habilidades, novas competências. Que desvie ele desse caminho, é isso?
Porque ele já sabe tudo, né? A gente toma aula, né, com ele já. Ih, professor, você não sabe, hoje tem uma droga assim, hoje o camarada usa isso, o coraçãozinho de uma cor já tá chamando para usar e tal. A gente tá sempre atrás, né, Lucas? Você tem essa sensação de vez em quando? Tem. Fazendo uma palestra em Brasília, numa escola, A gente aprende com eles, né? aquele dia eu pensei assim, era uma escola assim, era um bairro nobre, e um garoto de 14 anos, ele acendeu um cigarro de maconha, sabe? No meio da palestra, professores, coordenadores, os vigias. Desafiou todo mundo. E eu pensando, né? Qual é o tipo de sofrimento que ele tem, né? Qual que é essa necessidade de exposição, né? Me desculpa, eu tô curioso. Na hora que vem aquele futum e acende, qual foi a reação da comunidade, da rede de ensino, os gestores? O que eles fizeram? Arrancaram, pulsaram, deram porrada nele, gritaram, tiraram? O que eles fizeram na hora? Tô bem curioso. Quando ele acendeu a maconha, o que eles fizeram na hora? Deixaram ele fumar maconha lá? Nada. Nada. O que os alunos e os colegas do lado fizeram? Alguns sorriram, outros fizeram desdém, outros não gostaram, né? Então, assim, você havia um medo no ar? Emoções, havia um medo no ar? Tensão, né? Até eu falar, apaga. Ele apagou? Apagou. Apaga. Não é um momento pra isso. Ah, mas tá liberado, né? Veio com essa questão. De 14 para 15 anos, sabe? Aí eu falei, caramba, é muito sofrimento. Né? O que ele tá passando em casa? Não, eu tava contando num bastidor que a gente foi fazer uma palestra dessas bem pontuais, que não dá em nada. Eu não acredito nisso, mas é muito incoerente, né? Se uma escola me chamar agora para fazer uma palestra, eu vou. Apesar de eu não acreditar que vai ter efeito. Eu, no fundo, Lucas, acho que a minha voz, a minha fala vai, né, emocionar a pessoa. Olha que poder idiota que eu acho que eu tenho. Eu não tenho esse poder nenhum, né? Você tem, às vezes, essa sensação, Lucas, de que você... Uma frasezinha... Doido isso. Eu vou soltar uma frase na palestra que vai impactar a criança. Você tem essa sensação às vezes? Mesmo sabendo que a palestra pontual não vai dar nada? Não tem. Já fugiu disso, né? Já fugi disso. E quando vem essa questão pontual, a gente pensa também na família, né, Ira? Assim, porque a maioria daquelas pessoas que estão ali, daqueles jovens, são vítimas, né? Das próprias residências, dos próprios pais, né? Eu vi uma pesquisa aí, foi até o Bosso que apresentou, que ele fala de 40... Psicólogo Rogério Bosso, grande abraço, colega nosso de Campinas. 40% a 60% das pessoas que têm algum tipo de transtorno por uso de substâncias foram abusadas na infância, né? Então, assim, quando eu vejo a pessoa fazendo aquele comportamento inadequado... É quase um pedido de ajuda. Ele tá ali, cara, tô lascado, né? O negócio não tá bom pro meu lado, né? Eu queria entrar num assunto contigo, mas antes, estamos aqui com Como Onde Trata, www.comoondetrata.com.br, que é um site de referência para assuntos de como tratar, de onde tratar. E quem busca e quem vai atrás desse Como Onde Trata são os familiares. A comunidade familiar é o que mais... Imagina, alguém vai usar e vai procurar o site? Não, mas o familiar. Dá uma olhadinha no vídeo do que é o Como Onde Trata. Quando você acessa o site Como Onde Trata, na busca de locais da onde, né, poder internar, da onde poder decidir o melhor tratamento e o local mais adequado, entrando em buscar locais, do lado direito você vai encontrar filtro inteligente. E tem várias opções, desde modelo de tratamento, que tipo de hotelaria que você prefere, se é quarto individual, duplo, a abordagem que você procura, faixa de preço. Tudo isso vai facilitar na sua escolha adequada dentro do seu padrão, dentro daquilo que foi destinado para cuidar e tratar de uma pessoa que você ama muito, que é o seu parente que precisa de ajuda para a recuperação.
Então, no Comum de Trata, você encontra uma série de informações. Lucas, dentro da tua prática preventiva, e não só nas escolas, com empresas também, que eu sei que você trabalha no segundo setor também, falando de prevenção. A escola é dita como o segundo lar, né? Que não existe isso, né? Mas é uma continuidade da tua casa, onde você aprende uma série de coisas. E tem várias regras, várias normas, mas quando a gente fala sobre hábitos nocivos, parece que fica uma lenda, né? E eu já escutei também em atividade preventiva. Ah, então isso daí que você está falando, psicólogo, você deveria falar com meu pai que bebe todo dia. Nós temos uma destruição familiar e a escola fica sendo como um refúgio para esse aluno ou aluna, para esse estudante que vai para lá e fala assim, graças a Deus eu estou aqui. É muito difícil e doloroso voltar para casa, né? Ah, eu tenho um amigo que ele usa a droga, adoro essas frases, né? Como que é a participação num trabalho preventivo seu em relação aos familiares? Você acredita que dá para ter prevenção sem a participação da família? Não, sem a participação da família é impossível. O uso de substâncias abala e agrava a personalidade e a dinâmica de uma criança, né? Causando traumas e vários complexos, né? Mas o que eu quero trazer, assim, um dos fatores mais importantes para isso, essa questão da família, Irã, muitas vezes é a ausência, né? O buraco. Ou a questão do excesso, né? Da superproteção. Então, assim, sem família é muito difícil fazer uma construção, ter êxito, ou reintegrar, né? Alguma coisa, ter êxito, né? Família é papel principal. Mas o difícil é chegar, porque tem a cultura do consumo. As pessoas não têm preconceito do cigarro, que mata quase 9 milhões de pessoas por ano. 1.200.000 pessoas morrem devido ao uso passivo do cigarro. 80% do diagnóstico de câncer de pulmão, 30% dos outros diagnósticos. Não, mas pode fumar. Eu lembro de um paciente que a filhinha ia correndo, papai. Não vem para perto não, que papai tá fumando. Olha só, você tira de você a pessoa que mais te ama. O papel de segurança, de amor e de carinho já é freado ali. Então a criança aprende a não chegar perto do pai. Então não vem para perto do pai não, que o papai tá fumando. Então ela entende que o cigarro é mais importante do que ela. Né? As pessoas não têm preconceito com álcool, que mata quase 5 milhões de pessoas, que adoece, são várias patologias, várias comorbidades, né? Infelizmente, bebe, tem violência doméstica, bebe, utiliza outra droga. Não, mas ninguém tem preconceito. Sexta, sábado e domingo. Não, eu não sou alcoolista. Né? Opa, como assim? E o momento que você fica sem? Vou montar um churrasco pro meu filho trazer os amigos e eu já chego pro churrasco bêbado, né? O pai, né? E então, acaba com o churrasco antes dele acontecer. É essa cultura de que isso eu posso, isso não. Então, assim, vai aumentando todos os comprometimentos, os malefícios, os danos. E é onde a criança encontra lá? Às vezes, na escola. Só que ela não vai para lá, para esse ambiente, ela não está saudável. Você está falando de algo que a gente pode até mudar para o sistema população carcerária, né? Que tem um consumo muito grande. Sim. Para a população dos profissionais da Marinha Mercante, que tem um consumo de álcool muito grande. O maior setor comercial de uso de drogas só pede para o hospitalar, se a gente colocar os fármacos. Mas se a gente tirar as medicações do hospitalar, a Marinha Mercante, toda a parte naval é a que mais consome, petroleiros e aí o que a gente fala? Dentro da família, que é uma questão muito delicada que você está trazendo, eu preciso da contribuição e olhar do adulto, de um adolescente, não é, Lucas? Sim. E é difícil, né? Você, professor, traz o Lucas, porque o filho dele, traz o Irã, porque o filho dele está aqui com um comportamento, a gente tem que perguntar umas coisas. Ah, não, esse pai é difícil de vir e tal. Olha, preconceito ainda é muito dominante nessa uma coisa área. Assim, bem séria. Um dos fatores predominantes da vida é o amor, né? Não é isso? E o mais importante é não fazer o outro sofrer. Mas esse outro, quando ele consome, a capacidade de amar, de sentir, de se emocionar é fortemente afetada devido ao uso da droga.
Então, qual tipo de exemplo que eu estou dando para o meu filho dentro de casa? O padrão de comportamento repetitivo, altamente doentio, né? Você falando essa questão da Marinha, olha o Exército também. Nossa. Um alto índice de suicídio, consumo de álcool, consumo de drogas. Se você faz... Polícia. Não sei se eu posso falar isso daqui. Quando a gente tá fazendo Pode as falar entrevistas... de tudo que você gosta né? muito. Onde é que você experimentou a primeira vez? Tinha 18 anos. Estava onde? No quartel. Uai, é uma força de segurança, né? Nada contra, acredito, né, fielmente a defesa do país, mas é onde também se encontram. Então, a importância também dessas palestras em empresas privadas e públicas. Pós-pandemia teve um aumento aí significativo. Então, você fala, caramba, ninguém está livre das drogas, né? Eu estava aqui fazendo uma entrevista com a psicóloga Selene Franco Barreto, que é a presidente atual da ABAD, Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas. E ela atua com a evolução, com a clínica dela, atua no Rio de Janeiro bastante com empresas, como você, Lucas. Quem não sabe, Lucas também atua na área do segundo setor, corporativa. E conversando com ela, chegamos aí a alguns pontos, e tem um exemplo que eu queria que você comentasse, Lucas. Ela fala que às vezes o profissional, o colaborador da empresa, ele não é bêbado, ele não é um alcoolista, um usuário de maconha, de álcool e drogas. Ele é um cara que acolheu, por exemplo, um primo da esposa, um cunhado em casa. E este está usando. Então, este funcionário, que é o dono, o provedor da casa, não dorme mais, acorda cedo, e o desempenho dele no trabalho cai, porque um outro membro da família está adoecido. O trabalho de prevenção não é só falar a respeito das substâncias, de tratamento, é também abrir espaço nas empresas para que essas pessoas peçam ajudas, Lucas. Queria que você comentasse isso, que é uma política que poucas empresas fazem, por conta de medo de perder emprego. Pô, seria muito melhor eu trabalhar numa empresa que me salvou e me botou em recuperação, né? Sim, sim. Que legal. É um mito, né? Como você fala aqui, né? Como, onde trata, né? A questão da empresa agora é levar, além das palestras de prevenção, além dos exames toxicológicos, além dessas cartilhas... Isso é para detectar, né? Para detectar. Então, elaborar, né? Vamos supor, você tem quantos colaboradores aqui? 150. Aonde a maioria dessas pessoas morrem? Então, colocar rede de apoio para essas pessoas. Se ele está ali, poxa, falando, olha, dentro de casa eu estou com esse problema aqui. Às vezes é um problema relacionado a um consumo. E às vezes a pessoa nem é dependente, né? Ela consome, mas pode causar um dano pior do que a dependência. Né? Às vezes um consumo... Abalar a família toda, a ponto dele chegar cansado, irritado no trabalho e o desempenho dele ser bem abaixo do que ele fazia. Isso, um acidente de trabalho, ou então uma discussão dentro do lar. Por que o Irã está indo para a empresa agora? Tudo que fala com ele fica irritado. Ele está com cara de sono o tempo todo. Por que isso? Se não tiver um setor, uma pessoa especializada para poder acolher e perguntar a um psicólogo ou psicóloga chegar nesse ponto e ter alternativa, esse colaborador provavelmente ele vai ser deslocado ou substituído. Tem a NR1, né? Que é a política de prevenção, né? Uma obrigação, um direito do colaborador. Porque assim, às vezes não é somente o consumo, né, Irã? Outros fatores ali predominantes que abalam a família, né? E aí, às vezes, em algumas palestras, as pessoas me perguntam, tá, e meu filho que está usando, já tentei disso, daquilo, o que eu faço, né? Aonde? Primeiro você coloca a rede pública de saúde como um apoio. Eu sugiro depois os grupos anônimos, a terapia individual, a psiquiatria. Olha, não deu certo? Não. Então vamos tentar as comunidades terapêuticas, com tratamento voluntário, residencial, transitório. Olha, ele não quer ficar lá, mas ele continua abalando, né? Continua comprometendo, o aspecto físico já não está preservado, não tem higiene, a cognição atrapalhou um pouco, está vendendo as coisas dentro de casa, atrapalhando o convívio da família. Aí eu sugiro a internação já de imediata, né? Uma internação involuntária, né? As pessoas são contra. Eu queria até falar da importância da internação involuntária também. Por favor, coloca aqui o telefone do Lucas, porque você que está assistindo vai ter uma explicação agora e depois você pode entrar em contato com ele. Qual é o mito e qual a importância de você fazer
e de ofertar para alguém a possibilidade dele estar em recuperação, em sobriedade, mas que o início dessa oferta foi contra gosto e a vontade dele, né? A pessoa está comprometida a isso, Lucas, de tal forma que você precisa tomar de assalto para cuidar da saúde? Explica um pouquinho Sim. isso. A pessoa não consegue enxergar os perigos contidos nas decisões dela, Irã. Sem crítica. Ela está impossibilitada de enxergar um futuro. Essa pessoa causa danos a si e a terceiros. Vou dar um exemplo de um paciente, olha. Ele chegou em casa, após várias vezes ter levado algumas coisas, ter roubado, ter agredido a mãe, brigado com os irmãos. Aquele jeito. Aquele jeito, mexido com a mulher do vizinho, traficante na porta, a questão dos agiotas, olha só. Perdendo dinheiro. Pegando dinheiro. Chegou dentro de casa, ele roubou o balão de oxigênio com a irmã que tem câncer. Tem. Fome, cara. Aí você fala, não, você não pode internar, a família quer um descanso. Não, a família não quer descanso, não. A família quer saúde, quer viver, quer se proteger, quer proteger ele. Mas se ele não quiser, Lucas, se tratar, não vai dar certo. Se ele dá certo, pelo menos para 5 ali, temporariamente vai dar certo. E é um tempo onde ele pode vir a reflexão, ele pode ter um despertar, ou podem despertar nele o interesse de vida, que isso também acontece. Mas isso tem que ser um direito dele querer, Lucas. Eles vão falar isso. E o direito não é só dele. É de mais 5 pessoas. Todos. Não é de mais 5, é de todos. Não estou querendo corrigir. Eu escutei essa frase para mim. O direito não é individual, é de todos. Ofertados a todos, disponível a todos. E ele faz parte desse todo. Como o adicto que está sofrendo e tal. E a família também. A família. Irã, um também que me chocou muito, cara. Ele estava sob efeito de maconha e acredito que tenha um surto, alguma coisa ali. Psicotizou forte. Sim. E foi lá na campainha e ficou apertando do vizinho, isso lá em Brasília. Começou uma discussão, o vizinho veio e desferiu ali 5 tiros nele, tá vendo? Ele não tinha uma condição de dependência, mas um risco relacionado ao consumo de uma substância ilícita. Ele tinha uma predisposição que a qualquer momento ia ter um surto neurológico dele, um mau funcionamento que fez ele tomar essa atitude. O que eu fiquei Deu de chateado? cara com um vizinho mais sociopata, foi lá e... Aí, não foi eu não atendi ele, mas a família depois trouxe lá, é que lá estava escrito, não, ele não tem problema, ele não é dependente e tal. Tá, mas às vezes um consumo de risco já é sinal de uma intervenção. Isso que você está falando é tão importante, porque assim, a gente fica aí com essa lenda, com esse mito de que o cara tem que usar e ir lá na Cracolândia para tratar dele. É um mito. Eu vou te dizer onde é que é o mito. Quantas doses de bebida e quanto de anos bebendo você precisa de período de vida para você pegar teu carro e matar alguém? Provocar um acidente. Basta 2, 3 copos para que o seu reflexo fique mais lento, você não desacelere na curva, saia e pega, por exemplo, um ponto de ônibus inteiro, com 8 pessoas. Então, essa lenda de que você precisa de quantidade de uso, que eu escuto de muito familiar, de muito profissional, não, mas ele estava funcional. Não! Camarada, assim, teve a virada na chave do cérebro, surtou e veio a óbito, foi assassinado. Olha só, você falando isso daí, existe uma dependência oculta nos idosos pós-pandemia, um exemplo. E um alto índice de uso de benzodiazepínicos também entre eles. Então, assim, o consumo de risco, aquelas pessoas... Até então não tinham diagnóstico, mas agora estão ingerindo e não produzem. Ninguém tem um olhar para isso. Vou dar um exemplo, pós-pandemia. Eu posso falar isso, assim, o que acontece? Eu tenho muitos pacientes da área da saúde, assim, que eu atendo como acompanhante terapêutico, conselheiro de dependência química. Médicos, enfermeiros, técnicos. Todos atuam na saúde. Todos. Então, às vezes a gente só tem um olhar para a população negra, a população mais carente. Agora, vamos lá, um espanto. Área de segurança. Nossa. Bom, você vê o filme O Voo, né? Do Denzel Washington, cara. Piloto. Então, assim, área de segurança, você olha e você fala, não.
E é de todas as patentes também. Então, assim, hoje a gente vive numa sociedade que não é mais somente o glamour, é uma obrigatoriedade você estar sob efeito de uma coisa para poder ser visto. Vou dar um exemplo. Saindo dessa questão das drogas, tem essas questões das mentes digitais, dos jogos patológicos. As empresas estão sempre dando um jeito de poder escravizar sua mente e seu corpo. Tempo todo. O tempo todo. Né? Então, assim, é um perigo hoje. Aí, às vezes, a gente fala, não, só tem esse tipo de público. Não, são todos os tipos de público. Eu atendi uma vez uma médica alcoolista, usuária de medicação, assim, excesso de benzodiazepínicos, que ela operava crianças sob efeito. Caramba. Caralho. E aí, né? Eu vou falar uma coisa para você. Eu fico muito espantado com os profissionais que dirigem ônibus, caminhões, à noite. E eu moro em Atibaia, perto de São Paulo. E eu pego uma rodovia federal, que é Fernão Dias. E de vez em quando eu vejo um caminhão descendo e de vez em quando eu chego, a rodovia está bloqueada porque houve um acidente. Aí eu olho, só tem um carro só, um caminhão. E o caminhão ultrapassa, vai para o outro lado e não atingiu nenhum carro, por sorte. Eu imagino o operador de radar, de avião, o cara que faz uma manutenção de um carro, de um navio, né? Então, hoje está muito banalizada a questão da segurança que você está falando. E não só da segurança pública, mas da segurança de prevenção para acidentes, mas a segurança também no tratamento. Você veio agora de Campinas, Lucas, num encontro que teve entre a ABAD, a Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, e a FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Muitos colegas nossos, né? E teve uma normativa em relação às comunidades terapêuticas. Muito se fala de comunidades terapêuticas e com razão, e com alerta aqui, de serviços e práticas assim execráveis, que precisavam ser fechadas e as pessoas presas. Mas tem um grupo que ou acertou ou está querendo acertar. Como é para você, como é lá em Brasília, essa relação, como é que está a vivência sua das comunidades terapêuticas, por exemplo, no Centro-Oeste, na capital federal? Ah, maravilha. Chegou numa pergunta bem legal, não esperava, mas... Queria sua opinião, queria seu retrato, seu olhar. Eu queria parabenizar, né, a galera lá do DEPAGE, Ministério do Desenvolvimento Social, que é o Sâmio, o Dr. Diego e toda a sua equipe. Vieram aqui a Campinas. Vieram, né? Ontem foi um dia bem produtivo. Eu acreditei, assim, neles desde o início, porque são pessoas que estão ali na íntegra. Eles não só vão fazer uma palestra, voltam para casa, não, eles estão ali, né? Eles estão juntando. Meio da política. Isso. Estão construindo coisas novas, né? São novas competências, né? Então, você falou a questão das comunidades. Muito bom, e aqui é o local para isso. Que é o foco do levantamento e do estudo que você assistiu ontem. Do monitoramento, né? Foram mais de 500 comunidades entrevistadas. Pelo pessoal da Faculdade Federal de Minas Gerais. De Minas Gerais. Então, assim, contribuição acima de 80%, 90%. Não tinha pessoas em cárcere privado, não tinha sequestro de pessoas, não tinha falta de alimentação, tinha um projeto terapêutico. Voluntários, um plano de atendimento singular, toda a documentação correta, a família recebendo tratamento, a comunidade. Apoio também do SUS, é importante falar isso. Comunidade não é inimigo do CAPS, CAPS não é inimigo de comunidade. Isso são alguns mínimos grupos, isso sabe? Dá um cansaço. Não que você falou, essa lenda, né? Lenda. E assim, algumas pessoas vão tomando partido para isso não existe. Eu atuo em comunidades há quase 10 anos e olha só, as comunidades que eu trabalho, todas têm uma relação excelente com o CAPS. E a gente sabe que pessoas do CAPS, da comunidade, também colocam para ser acolhida dentro das comunidades terapêuticas. Lógico. Mas o que acontece? Por que está havendo esse aumento desordenado de clínicas clandestinas? Teve o aumento da população. Pós-pandemia disparou aí as questões dos transtornos mentais. Só que
dentro de uma população mais carente, como que você coloca em tratamento um indivíduo que está consumindo, que está destruindo a família, se a família não tem condições? Tratamento para dependência química é caro. E o Estado não fornece. A Defensoria Pública, o Ministério Público... O recurso necessário para as clínicas atenderem. Então, pessoas que entendem um pouco disso... denominam, né? Assim, olha, isso aqui é uma comunidade terapêutica, mas faz um trabalho dentro das normas não, né? Mais ou menos, eles querem fazer de acordo com a RDC 050. Não faz. É 29. Então ele chega e fala, isso aqui é comunidade, mas faz um trabalho de RDC 050. Então se ele faz esse trabalho, ele pode ter o nome de qualquer coisa, menos de comunidade terapêutica. Existem os critérios diagnósticos, né? Existem as características, qual é o tipo de perfil para a comunidade terapêutica. A comunidade terapêutica, o quadro clínico tem que estar estável, transtorno psiquiátrico grave não aceita, né? Se tiver alguma doença séria não fica acolhido, não é assim. Ele passa por uma triagem, ele passa por um acolhimento e ele... mais importante, para chegar dentro de uma comunidade terapêutica tem que ter um encaminhamento médico. Sem o encaminhamento da rede pública ele não entra ali, ele tem que estar apto. Então, aí fala essas coisas, não, mas a comunidade é clínica, não, porque o Estado não fornece vagas, um consumo gigantesco. Quem é que tem condição? Quem é que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, tem condição de colocar um filho numa clínica? Não tem, mas a família quer descansar. No caso desse menino, que roubou o balão de oxigênio da irmã, a família não tinha mais condições. E outra coisa também, a família já tinha perdido mais de 3 imóveis só em internação. E agora não tinha mais condições, Irã. Aí a irmã falou que ligou numa clínica clandestina para levar. Depois a irmã foi denunciada. Pera lá, como que uma mulher com câncer vai ser denunciada? Que deu oxigênio. Peraí, ele não é esse bonitinho todo, não. Ele tem uma doença que se manifesta de maneiras antissociais e faz uso desaprovado pela sociedade. Então, a comunidade terapêutica não é clínica clandestina. E dentro de Brasília, o foco está vindo agora na questão, como que é agora, só lembrando, André, a luta antimanicomial, que tem mania de dizer que comunidade terapêutica é clínica. Não. Eu nunca fui espancado dentro de uma comunidade. Quando era para ir embora, eu pedi mais tempo, eles me deram. Depois me colocaram numa escola. Depois me colocaram na FEBRACT, na BEAD, na faculdade, na pós-graduação. Comunidade terapêutica restaura vidas. Eu fiz o Free Mind em 2023 e sempre o Comoditrata, né? Gabriel, coloca aqui a logomarca do Comoditrata, participa. Lucas já viu, foi lá tomar café com a gente no stand. E a gente sempre faz uma atividade paralela para trazer outras pessoas que não estão na programação oficial, poder participar e divulgar a logomarca, divulgar os serviços e tal. E de todos, né? E de 2023, volta da pandemia, eu fiz e trouxe a minha mãe, querida mãe Irene. Estamos aqui no estúdio da Lins, do lado do seu escritório. Trouxe para fazer uma palestra. Ela fez uma cirurgia, não pôde, ela fez por vídeo. Estava no auge da briga entre o Senapred e alguns grupos do dinheiro que vai para comprar leito, para botar a pessoa para internar, né? Então estão favorecendo as comunidades religiosas, estava no auge. E esse assunto estava na pauta da mesa, Valéria Rocha Brasil, Pete Hauer, advogado e vários outros convidados. E aí apareceu Dona Irene no vídeo. Aí ela chegou e falou assim, bem isso que você falou, ok, só que antes de começar achei que o Gabriel ia me fazer um sinal que ia acabar. Antes de começar a nossa palestra, eu queria falar uma coisa para vocês todos que estão me assistindo. Foi uma comunidade terapêutica que me devolveu meu filho em sã consciência e recuperado, tá bom? Quiser conversar comigo a partir daí. É isso. Acabou. Aí foi aplaudido, acabou e tal. Então, existem muitos taxistas, motoristas de táxi, de 99, de Uber, maravilhosos. Existem os péssimos, como existem serviços maravilhosos e péssimos em várias áreas. Por que na comunidade terapêutica tem essa lenda de que não pode melhorar? Por que o governo federal, estadual e municipal não pode chegar e falar assim, vem cá, viemos visitar, qual é a dificuldade que vocês estão tendo? Por que não tem assistente social? Por que não tem um psicólogo? Por que vocês estão contratando
internos ou ex-acolhidos para trabalhar? Por que não tem uma qualificação? Onde é que a gente tem que mexer para isso? Lucas, a gente está chegando no final, mas eu queria que você, que é um cara de Brasília, me contasse se a gente pudesse mudar, por onde você começaria? O que você traria de estrutura para que os ACTs e os serviços de tratamento pudessem ter uma qualificação, tanto dos colaboradores como dos serviços ofertados? Primeiro, mexeria no Conselho de Políticas Públicas. Pessoas que estão determinadas a mudar o que está acontecendo. Segundo, a saúde do colaborador. Colaborador de comunidade terapêutica doente não trata. Terceiro, investir na política pública. É muito importante. Ali são vidas, Irã. São vidas. Então, assim, primeiro passo seria isso. É muito triste você chegar em Brasília e ver esses pedaços. Você não está dizendo que o cara que é par, que ele é um adicto em recuperação, ele não pode tratar. Você está dizendo que ele precisa se qualificar para tratar, não é isso? Isso. Não é simplesmente falar assim, melhorou um pouquinho, vai lá ajudar. Não. E a gente isso também é um aviso aí para os donos de comunidade, os gestores que não fazem o serviço correto. Se você não está fazendo, coloca outro no seu lugar. Quando a gente está falando de saúde, é como você falou. O CAPS erra, ninguém fala em fechar o CAPS. A polícia erra, ninguém fala em fechar a polícia militar. O departamento. PF tudo erra, ninguém fala. Por que a comunidade erra, todo mundo quer fechar? Não, vamos melhorar. Mas para isso melhorar, o cenário tem que mudar. O camarada que vai para a polícia, ele faz um ano e meio de Barro Branco, aqui na Polícia Militar. O da Polícia Federal também. O médico estuda 6 anos, depois faz mais 3. Na área de dependência química, não. Como é que é? Uma semana de curso. Não, unidade feminina é uma semana de curso. Unidade feminina. Põe as mulheres lá no fundo. Cara, eu quero morrer. Você que é gestor, que tem uma unidade feminina, não faça isso, não tenha essa toxicidade masculina. A mulher precisa de um leito adequado, correto e salubre, do mesmo jeito que o homem tem. Entenda da forma como você quiser, o gênero, a escolha, o que for, mas tem que estar igual, não dá mais para fazer. Põe as meninas no fundo, as meninas estão lá naquele canto. É ridículo botar um cara que não tem uma empatia, um homem, para cuidar de mulher. Não, é mulher cuidando de mulher. A gente não pode mais postergar isso. Falta profissional, né, Lucas? O profissional da comunidade não tem que ter somente o interesse cognitivo no indivíduo, né? E sim o interesse genuíno. Não é? Genérico, genuíno, macro. Porque você fala, caramba, todas as áreas da vida daquelas pessoas foram atendidas. E a comunidade, Irã, a pessoa já passou pelo sistema prisional, situação de rua, já destruiu tudo, já perdeu tudo. Ele tá ali porque eu acredito que é a última curva do rio dele. Porque ele não quer ficar ali. Então, assim, ele vai voluntariamente, às vezes, num serviço onde existe uma propaganda que faz, né, e não faz nada. Esses locais, assim, realmente devem. Mas a gente não pode, assim, generalizar todo esse serviço. É igual esse levantamento do Ministério aí. Muito bom. Muito bom. Eles pegaram muitas coisas boas, né? Olha, eu tô aqui do lado de um cara esperançoso como eu, de um cara que tem acredita romântico, que acredita num mundo melhor de tratamento. E tá aqui o telefone, ó. Lucas Cardoso é psicólogo, ele trabalha com prevenção em empresas, na rede de ensino, trabalha com políticas públicas, está em Brasília, está no coração do assunto. Está aqui a rede social, @psi.lucascardoso998, e o telefone dele de Brasília. Procure o Lucas e vê. Por favor, coloca a logomarca. O programa Gosta Muito chama a gente para falar daquilo que a gente gosta. Lucas, é uma honra ter você aqui. Chegamos ao final do programa. E eu vejo, toda hora eu estou no congresso, estou num evento, eu estou vendo a cara, olha o Lucas lá, impecável, homem que se veste bem, rapaz, impressionante, cara. Eu olho e falo assim, eu quero ficar igual ele, cara, magrinho, bem vestido. E o Lucas está sempre com um sorriso, esse mesmo sorriso, e muita seriedade para falar daquilo que gosta. Então eu vou convidar você agora, Lucas, para olhando para a câmera dentro do celular da pessoa, dentro do mobile da pessoa, do PC, na casa dele, dar um recado final daquilo que você realmente gosta nessa área, no seu trabalho ou de qualquer assunto. Ok. Tem uma frase muito bonita de Gandhi, assim:
Uma vez perguntaram para ele assim: você tem dificuldade, Gandhi, em perdoar as pessoas? E ele disse assim: eu tenho toda. A pessoa falou: mas por quê? Porque eu não me sinto ofendido com nada. O que Gandhi quis falar com isso? Que é necessário ter um olhar inteligente e profundo para dentro de mim. E que eu não tenho que enxergar é necessário um olhar inteligente e profundo para dentro de mim. E não enxergar as coisas como um insulto, e sim como um desafio pessoal. Assim fica mais leve. A gente sorri, a gente brinca, a gente trabalha, a gente ajuda. A gente não acorda cansado, sabe, Irã? É muito bom. Olha de onde eu saí, olha onde eu tô. Tô aqui, na sua frente. E é inegável o sucesso desse programa. O Boletim gosta muito. Olha onde eu tô, em São Paulo. Eu saí de uma situação deplorável. Então é com esse sorriso no rosto e assim... Não, vocês não sabem, o Lucas, quando a gente está do lado, está na correria de alguma coisa, eu vejo o Lucas, eu grudo. Oi, Lucas, tudo bem? Ele vai olhar para mim e vai começar a sorrir. Aí eu, na mesma hora, eu faço assim... Eu tenho 2 consultórios sociais lá, acredita? É. Atendimento gratuito. Tem muita coisa para ser feito, Lucas? Muito, muito. Tá só começando? O sentido da minha vida dá um significado na vida de outras pessoas. É Muito isso. bom. É uma honra Obrigado, ter você Irã. aqui. Eu agradeço. Quando você volta para Brasília? Volta amanhã, Muito em bem. Brasília. Segunda-feira é dia de branco. É isso aí. Seja E de preto bem-vindo. também. Não, de branco não tem coisa de trabalho, de preto também, você tem toda a razão. Mas, porra, bicho, essa colonização horrorosa, que vergonha. Sendo Valeu. aqui muito bem orientado por Lucas. A segunda é dia de preto e branco. Preto e branco. Grande. Estou aqui com o psicólogo Lucas Cardoso. Um prazer ter você. Obrigado. Boletim gosta muito. Acompanhe nas redes sociais. Veja os rios, os cortes. Estamos aí. Obrigado, Lucas. Obrigado, Irã. Começamos mais uma edição do Gosta Muito. Já tá gravando? Não, então. Boletim gosta muito. Mais uma edição do Gosta Muito. Sejas bem. Que é o Boletim Gosta Muito. Você está assistindo o Boletim Gosta Muito. Então, o Boletim gosta muito. Seja bem-vindo, você está assistindo ao programa Boletim Gosta Muito. Eu sou Irã Ravache.